Uma parte do centro histórico. Aqui na Praça Antônio Prado. E essa é a continuação da Avenida São João. Aqui termina a Avenida São João. O famoso prédio Martinelli. O primeiro arranha-céu de São Paulo. Foi um dos maiores na América Latina. Então aqui ou inicia ou acaba a Avenida São João, depende do seu ponto de vista. Aqui fazendo um processo aí de reforma. O edifício Martinelli está para abrir a visitação. Depois de vários anos fechado por reforma, daqui a pouco ele já abre, não sei se já está aberto. Se tiver, a gente vai entrar. Aqui, infelizmente, a gente tem muitos moradores de rua, né? Um lugar tão bonito. Aqui é uma chafariz. Policiamento presente. Mas, como disse, né? É uma região perigosíssima. Só estou filmando aqui porque ainda tem presença de policiais. Talvez não adiante muita coisa, né? Mas já inibe. Aqui é a rua São Bento. Então, estamos aqui entre a São João e a São Bento. Edifício Martinelli. Estamos aqui no pátio do colégio. É pátio, não é pátio. Esse é o nome histórico. Um belo monumento aqui, a Vitória. Aqui nasceu a cidade de São Paulo, fundada aí pelos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Que eles deram uma cercada, né? Já não tem, pelo menos à vista, né? Moradores de rua aqui, mas ao redor está cheio. E é justamente porque é um dos lugares turísticos aqui da cidade. Tem um policiamento reforçado, então estou aproveitando fazer essa gravação, porque antes era muito complicado. Os detalhes do monumento. Um belíssimo monumento. Tem uma série de prédios históricos no entorno. Aqui está o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma construção estilo neoclássico. Muito legal. Secretaria da Justiça. São dois prédios, né? Aquele próximo também. Secretaria da Justiça. E aqui a igreja do pátio do colégio. Já completou mais de 470 anos de história. Então, São Paulo foi fundada em 25 de janeiro de 1554. E tudo começou bem aqui. Um monumento ali com esculturas em bronze. Na verdade é um grande obelisco, né? Belíssimo. E finalmente a gente está podendo filmar com calma. Olha só. Contando aí todos os percalços para a implantação da cidade de São Paulo. Vamos lá explorar aqui. Tem inclusive o Sino da Paz. Aquele é o Sino da Paz. Vamos lá fazer umas imagens próximas. Essa é a Casa Anchieta.
gente também temos o Museu Anchieta. Aqui, ó. Então aqui ainda tem alguns vestígios da parede original de taipa de pilão. Aqui o nome histórico, né? É Pátio do Colégio. Ainda se mantém. Os locais mais emblemáticos aqui da cidade. E o Sino da Paz. Natal do ano 2000, o som do século 21. Aqui, ó. Foi inaugurado em 25 de dezembro de 2000. É um marco da paz. Policiamento aqui da Guarda Civil. Todo o centro histórico, né, tá bem policiado, mas mesmo assim o índice de furtos é muito alto. Então a gente tem que ficar muito atento com os pertences. Principalmente eu, né, cheio de filmador e celular. Mas tudo para poder trazer para você todas essas informações e lugares históricos e importantes de São Paulo e muitos outros lugares. Uma exposição. Esse é o pátio do colégio. Aqui é o museu. Aqui, tá aqui, ó. Essas são as paredes de taipa de pilão. Então a taipa de pilão era uma técnica construtiva, onde eles colocavam ali madeira para fazer o formato da parede e depois socavam uma mistura ali de palha, terra, areia e água, né? Socavam no pilão para poder dar o formato aqui à parede. As paredes eram grossas, então conseguir ter um vestígio aqui é uma raridade. É o que restou aqui da construção original. Na verdade é o que se acredita, né, que seja a construção original. A história de São Paulo tá aqui, ó. 470 anos. Aqui, ó. Ela foi construída na segunda metade do século XVI. É a construção mais antiga da cidade, ó, taipa de pilão. Aí tem um capitel que ficava na ponta das colunas, né? Como se fosse a cabeça, que pertenceu ao Palácio do Governo no século XIX. E é de mármore. Ela não toque ou utilize como apoio de bolsas, né? Vamos ver só a distância. Ó, uns detalhes muito legais. Ó, nesse altar, o Papa João Paulo II celebrou no Brasil a primeira missa após a beatificação do Padre José de Anchieta. Provavelmente aqui ficava, sei lá, algum quadro. Mas é interessante a história, né? A outra face aqui das paredes de taipa de pilão. Vamos ver de pertinho aqui, ó, sem o reflexo. Muito legal.
Mais adiante nós temos um monumento que relembra presença indígena e também José de Anchieta. Olha só. Então essa é a estátua em monumento ao índio. E São José de Anchieta, padre jesuíta, um dos fundadores da cidade de São Paulo. Então, diante dessa cruz, o Papa João Paulo II celebrou a missa em honra ao bem-aventurado José de Anchieta, em 3 de julho de 1980. Já faz um tempinho, hein? Olha só, uma tomada de São Paulo. A gente pode ver, infelizmente, aí muitos moradores de rua para tudo qualquer canto. Ali também tem um palácio muito legal de visitar, mas é uma área meio perigosa. E essa parte que nós estamos visitando, o acesso é totalmente gratuito. Você pode comprar o ticket para visitar o museu, mas eu já visitei e não tem assim um acervo tão grande. Mas se for a sua primeira vez, vale a pena conhecer o acervo aqui do Museu Anchieta. Aqui são os fundos da igreja. Vamos voltar aqui a esse jardim. É bem bonito esse jardim. Tem alguns bancos também para a gente dar uma descansada e apreciar a paisagem. Bom, falar a verdade, também eu não sei como é que está o acervo aí do museu, né? Mas quando eu visitei, não é muita coisa, não. Esse é o busto do padre Manuel da Nóbrega, primeiro superior da Companhia de Jesus no Brasil e no continente americano. Legal que eles mantiveram a tradição ali do lampião a gás. Olha só. Os azulejos, ó, tem água corrente. Ali, José de Anchieta escrevendo os versos na areia. Uma passagem bem famosa. Ó, leitura gratuita. Memorial da Companhia de Jesus. Salas subterrâneas do museu. Tem uma cripta e a sala Atanásio Kircher. Olha lá a água corrente aqui. Aí mais capitéis aqui que a gente já viu, né? São idênticos. Antiga fonte. Era o meio de abastecimento de água potável da população na época. Não tinha encanamento. Essa toda em ferro.
Essa é a Praça das Ilhas Canárias. E um monumento aqui em homenagem ao povo das Ilhas Canárias, da onde nasceu José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Aqui, ó, o selo de governo das Ilhas Canárias. José de Anchieta tirando uma foto. Não, não está tirando uma foto, não, está mostrando a cruz para uma indígena evangelizando na selva. Muito bonito. É um local bem inspirador aqui, né? Uma paz, um sossego, bem no centro de São Paulo. Encerramos o nosso passeio na Igreja José de Anchieta, cuja origem data de 1554. O interior é bem simples e a decoração minimalista. O crucifixo do altar é uma peça do século XVI, vindo da Ilha da Madeira. Espero que tenha gostado do passeio e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Conheça também as outras atrações de nossa playlist. Agradeço a sua audiência. É isso aí, um grande abraço e até breve.